Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos! Obrigada por estarem com a gente nessa nova fase do Pôr do Sol. A gente já fez, acho que 7 programas aqui com vocês, esse é o 7º sobre o livro de Daniel. Eu quero convidar você que está chegando agora no canal a se inscrever, a ativar as notificações para você ter notícia de todos os vídeos novos. Todas as sextas-feiras, às 18 horas, a gente tem vídeo novo. E a gente tem conversado sobre o livro de Daniel, sobre, enfim, a história desse profeta que é tão conhecido. E esse livro é incrível, tem muitos desdobramentos, a gente já está no começo, estamos no capítulo 2. Mas enfim, a gente está conversando devagarinho e está sendo muito legal. Então deixe seu comentário aqui se você está gostando, quais são as suas impressões, suas perguntas. O pastor César está aqui para respondê-las. Enfim, obrigada por estarem com a gente. Hoje a gente vai continuar no capítulo 3, na verdade, não no 2, de Daniel, a partir do versículo 22. A gente vai ler os versículos 22, 23 até 26. Diz a palavra de Deus o seguinte: a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Então, o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, os servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Essa história não tem Daniel. Não. Mas essa história é tão conhecida, tão famosa, porque ela é tão fantástica, assim, fantástica no sentido da palavra mesmo, uma coisa que parece mentira, né? Como que 3 pessoas... Primeiro eu quero que a gente revisite a história. Não dá pra gente ler o capítulo inteiro. O certo era a gente ler tudo, mas é muito longo. Então eu vou encorajar você a pegar a sua Bíblia em casa e ler o capítulo 3 do livro de Daniel para você ver os detalhes da história. Mas o que aconteceu para esses homens serem jogados no fogo? Então, a continuidade, né, a gente estudou no episódio passado, no pôr do sol passado, de que o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho. Nesse sonho, ele sonhou com uma imagem. E aí Daniel, ele interpretou esse sonho do rei e mostrou para o rei que aquela imagem, aquele sonho que ele havia tido, era um sonho de uma cronologia histórica que culminaria no início do reinado de Deus na Terra e depois na volta de Jesus. Ou seja, o reino dele, que era cabeça de ouro, Isso. Não duraria para sempre. Exato. Ele recebeu essa revelação de Daniel e não foi fácil para ele. Por quê? Ele era um homem muito importante, o seu reinado era realmente muito poderoso. E quando Daniel disse para ele: olha, eu recebi revelação de Deus, não fui eu. E a gente falou sobre isso, a humildade de Daniel, de falar: olha, eu sou submisso a esse Deus, eu sirvo a esse Deus, quero te passar uma informação desse Deus para você, e aí você faz o que você quiser com essa informação. A informação é: você não vai reinar para sempre. Depois de você, outros reinos virão. E depois Jesus vai reinar para sempre. E aí, esse rei, no seu ego inflamado, pensa: não quero. Eu sou poderoso. Eu quero mostrar para todo mundo que eu sou o cara, eu sou poderoso e meu nome vai ficar na história para sempre. O que ele faz? Ele
ele chama todas as pessoas, os mais importantes, líderes. A gente não sabe exatamente porque Daniel não estava. Alguns dizem que Daniel estava viajando como um embaixador do rei para uma outra nação. Mas ele chama as pessoas do seu reinado, constrói uma enorme estátua num vale. Toda. E a estátua era toda de ouro. Da cabeça aos pés. Porque na imagem que ele havia sonhado, se você não estava com a gente no pôr do sol passado, vai lá dar uma olhada. Clica a imagem, ela era de 4 elementos. Era ouro, prata, bronze, ferro e também o ferro com barro. Mas aí ele fala, não, eu vou fazer uma imagem decente, que representa o meu reinado. Ele faz uma imagem toda de ouro, chama muita gente. Alta, uma estátua? Isso, faz uma festa, e ali nessa festa ele diz também o seguinte, olha, eu quero não só que vocês olhem para essa imagem, mas eu quero que vocês agora adorem essa imagem, que isso, a palavra adoração ou a palavra louvor, ela é referente à submissão. Eu quero que vocês se submetam a mim, como rei da vida de vocês. Eu sou o rei que vai reinar para sempre. Uma audácia, né? Uma grande audácia, principalmente vindo de uma parte onde a gente sabe que o Deus do universo havia revelado para ele. E ele reconheceu. Ele reconheceu, mas não se entregou ainda. É muito interessante que a história de Nabucodonosor, ele teve vários momentos para se entregar a Deus. E Daniel foi usado por Deus para ganhar o coração desse homem, mas ele ainda aqui não havia se entregado a Deus. Aí o que acontece? Ele chama todo mundo, e isso que a gente estava lendo, então os 3 amigos de Daniel estavam naquele dia. E eles estão diante daquela imagem, todas as pessoas começam a se ajoelhar e adorar aquela imagem, e o rei diz, se há alguém aqui que não se ajoelhar e demonstrar adoração, respeito, a minha dignidade como rei soberano, eu vou colocar essas pessoas na fornalha. Que aí ele fez lá uma fornalha e ia jogar a galera lá dentro e morreriam queimados. Os 3 amigos de Daniel, o que acontece? Eles aprenderam lá atrás, quando criança, ainda quando eles moravam na terra deles, porque eles foram tirados dessa terra, a servir a só um Deus, a ser fiel a esse Deus, a ser fiel aos ensinamentos desse Deus. Eles aprenderam que com isso a gente não brinca. E eles estavam dispostos a pagar o maior preço, que é o preço da própria vida, para não quebrar os mandamentos de Deus. Que a gente depois sabe lá no capítulo de Êxodo, capítulo 20, no livro de Êxodo, quando foi dadas as leis de Moisés para o povo de Israel, o primeiro mandamento já é não terás outros deuses diante de mim. Depois o segundo mandamento é não farás para ti imagens de escultura. O terceiro mandamento é não tomarás o nome do teu Deus em vão. Eles estavam ali, eles estavam enraizados nisso. Eles de maneira nenhuma iriam quebrar isso. Aí quando todo mundo se ajoelha... Toca uma música, todo mundo se ajoelha. Eu fico imaginando aquela multidão se abaixando e 3 pessoinhas em pé. E é muito interessante que a música está sempre ligada à adoração, né? Ela pode estar ligada à adoração a Deus ou pode estar ligada à adoração do eu ou do outro. E a gente tem muito disso hoje, né? Adoração do artista, adoração de alguém, ao invés de ser adoração a Deus. A música deve nos levar a adorar a Deus. É por isso que é importante ministros de louvor que levem as pessoas a Deus e não a ela ou a ele. Então, naquele momento, a música foi usada para levar as pessoas até a estátua. E o rei, que receberia adoração, viu que aqueles 3 rapazes não ajoelharam, não dobraram os joelhos. Só que o rei gostava deles, né? Gostava, porque eles eram importantes, amigos de Daniel. E aí o que ele faz? Ele dá uma outra chance. Porque ele não quer fazer logo de primeira matar os rapazes. Aí ele vai conversar com os 3 e fala, olha, manda um pessoal lá falar com eles. Poxa, é só ajoelhar rapidinho aqui e a gente resolve esse problema. E os 3 falaram de maneira alguma, foi o texto que você leu. A gente não vai dobrar os nossos joelhos e, se necessário for, nós vamos morrer. Porém, você lembra que a vida de Daniel e dos amigos, ela foi uma vida pautada nas profecias de Jeremias e de Isaías. Foi uma vida pautada nessas profecias. Agora, leia o que diz no livro de Isaías, capítulo 43. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 e 2. Versículos 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei.
Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Eles lembraram dessa profecia. Porque a profecia que foi dada para eles, de Jeremias e de Isaías, pautou a experiência deles na Babilônia. Essa promessa deu segurança para eles. Exato, porque eles sabiam que eles não iam ficar em Babilônia para sempre. Ia ser 70 anos, porque Jeremias havia falado. Eles sabiam que Babilônia iria ser usada por Deus para ensinar uma lição ao povo de Israel. Eles já entendiam tudo isso. Eles foram para a Babilônia não com aquele sentimento de Deus me abandonou, mas com aquele sentimento de nós abandonamos a Deus como nação. E eu agora, estando aqui, quero voltar o meu coração a Deus. E eles lembram também das promessas que Isaías fez. Não só promessas de que Babilônia destruiria, mas também de promessas de que Deus cuidaria daqueles que fossem fiéis a Deus em Babilônia. E nesse momento, baseados na promessa de Deus, eles tomam uma decisão de ficarem firmes. Então, o que eu queria deixar claro para você que está ouvindo agora e está passando esse momento com a gente no pôr do sol, eu não sei qual a fornalha que está queimando aí na sua vida ou qual é o momento de decisão, de dificuldade que você está prestes a entrar. Quando você toma a decisão de servir a Deus e pautar a sua vida nas promessas de Deus, você pode ter certeza que as chamas dessa terra não vão queimar você, não vão destruir você, mas o Senhor Deus do universo vai cumprir a sua promessa na sua vida, como cumpriu na vida desses rapazes que foram fiéis a Ele. Aí, pra gente concluir a história, o que acontece? Esses rapazes vão pra fornalha, e aí é o texto que eu li, que eles não se queimaram, não morreram. E além de tudo, o rei falou, não, eu tô ficando louco, eu tô vendo 4 pessoas, mas eu mandei 3. Quem era essa 4ª pessoa? Ele mesmo diz, e ele, observando que tem um 4º homem lá dentro, ele fala assim, e a imagem dessa pessoa é como de um Deus. Filho dos deuses. Filho dos deuses. Ele tinha razão. Naquele momento, Jesus desceu do céu e andou com eles no fogo. E a Bíblia diz que nem as sandálias, nada se queimou. Não, queimou só as cordas e nada no corpo deles. Exato. Se queimou. Se queimou. A roupa, nada tinha cheiro, nada. Eles não se queimaram. E isso foi realmente algo que, quando eles saíram... E os homens que foram jogá-los no fogo... Não, que foram jogá-los, exatamente. Não entraram no fogo. Eles nem chegaram a entrar, óbvio, era uma fornalha. Mas os soldados que eram fortes, chegando perto do fogo para jogar os 3, eles morreram por causa do calor. Agora, olha só que interessante. A Bíblia fala de fogo. A Bíblia usa o fogo como símbolo de 2 coisas. A Bíblia fala que o fogo é purificador. Ele purifica a nossa vida. Ou a Bíblia também fala do fogo destruidor, que vai ser o fogo que vai cair lá em Apocalipse, fala que no final dos tempos um fogo vai descer do céu e vai consumir essa terra. Ela vai purificar a terra, mas ela vai destruir também. Quem que ela vai purificar e quem que ela vai destruir? O que o fogo vai fazer? É uma decisão que a gente toma. Quando você segue a Deus e aquilo que Ele pediu, o fogo que vem, mesmo os problemas e dificuldades, eles não nos destroem, eles nos purificam. O fogo, quando a gente segue a Deus, purifica. Agora, quando a gente se afasta de Deus e da vontade de Deus, aí infelizmente, aquele fogo que era só para purificar, para quebrar as nossas algemas, ele destrói. Então aqui a gente tem um exemplo claro de que quando chegar o momento da decisão final, um grupo vai passar pelo fogo e não vai se queimar, vai ser salvo e Deus vai estar com esse grupo, e um grupo vai ser destruído, por causa que eles decidiram. A decisão foi dada para todos, mas a decisão dos 3 é de não dobrar os joelhos. Agora, qual é a nossa decisão? O rei ficou impressionado, saiu e falando e enaltecendo Deus que Sadraque, Mesaque e Abdenego serviam, e foi um outro momento em que o rei se confrontou com essa verdade, que ele podia ter entregado seu coração, mas ele apenas reconheceu que Deus era o Deus do universo, era o Deus que, poderoso. Em episódios
futuros a gente vai falar depois desse rei e o que aconteceu com ele. Olha o que Deus teve que fazer para buscar esse rei. Deus estava tentando salvar Nabucodonosor. E Deus passou por todos esses caminhos para salvá-lo. Mas aqui ainda ele não havia colocado a sua vida diante de Deus. Ele reconhecia, mas não tinha se entregado. Mas ele não se entregava. Mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele. A gente espera que você tenha um sábado feliz, que você tenha momentos de descanso, que você consiga recarregar suas energias em Cristo Jesus. Não sei se nesse sábado você está acompanhado da sua família, dos seus amigos, ou se você está sozinho, mas não importa, porque a gente sempre tem a presença do nosso Deus com a gente. E a gente deseja que você, nesse momento, por mais difícil que seja, você pare um pouco, tente se desconectar das coisas do cotidiano, as coisas que te afligem, que te trazem estresse e ansiedade, e você foque os olhos naquele Deus que não nos abandona quando a gente passa pelo fogo. E que você saiba que Ele está com você hoje. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque no meio das tribulações da nossa vida, o Senhor está presente. O Senhor nos prometeu que nunca iria nos abandonar. Nós queremos te pedir que o fogo da vida não nos destrua, mas que possa apenas nos libertar e nos purificar. Porque quando nós fazemos a sua vontade, andamos ao seu lado. As nossas tribulações, elas são para o nosso bem, para que a gente consiga enxergar as coisas que o Senhor está fazendo na nossa vida. Abençoe cada um de nós nessa noite. Abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.